Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aguardar os amados para nós darmos início a mais uma live. Hoje, segunda-feira, dia 8 de junho, 21 horas em ponto. Conforme você for entrando, vai dando o seu ok para nós darmos início em nome de Jesus. Aleluia. Vou estar iniciando uma oração. Bendito e eterno Deus. Ó Deus, te agradecemos pelo privilégio de uma vez mais podermos estar aqui, nesta oportunidade que o Senhor nos concede, de poder, Senhor, ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, receber de Ti, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida nesta oportunidade. Eu quero entregar em Tuas mãos, ó Pai, este tempo precioso, esta live, a vida de todos os amados que estarão participando conosco. Eu oro, Senhor Deus, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor, que seja uma noite de salvação, uma noite de restauração espiritual. Abra, Senhor Deus, o nosso entendimento, ó Deus, para as Tuas verdades, para a Tua direção. Ó Deus, e aqui nesta noite, Pai, nós oramos buscando, Deus, a Tua face. Amado Espírito Santo, Tu és a única razão de nós estarmos reunidos nessa live, Senhor. Ó Deus, esse tempo precioso para mergulharmos nas revelações, na iluminação do Teu Espírito sobre a Tua palavra, Senhor. Senhor, nos ajuda, fala conosco, fica conosco, Senhor, revela-nos, ó Deus, a cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Os amados já estão entrando conosco aí. Deus abençoe a vida dos irmãos, Dona Marlene Quack, nossa sogra, filhota Jude. Vai dando aí o seu ok para nós darmos início em nome de Jesus. Estou vendo aqui a foto de alguns irmãos e eu já quero iniciar esta palavra, essa meditação. Vou aguardar aqui mais alguns minutinhos. Vai dando aí o seu aceno, tá bom? Compartilhe aí essa live. Lembrando aos amados que ela fica gravada na nossa página no Face, como também no nosso canal lá no YouTube, tá bom? Aproveite, vá lá no YouTube, se inscreva e acompanhe ali, temos algumas mensagens ali gravadas, tá bom? E conforme o anunciado, hoje nós vamos meditar um pouco mais sobre o livro do profeta Daniel. Trazer algumas riquezas da revelação da palavra de Deus. Eu desafio a você ficar até no final conosco dessa live, né? Vai ser uma bênção. Tenho certeza que o Espírito Santo vai estar falando conosco, né? Vai, com certeza, abrir o céu sobre a nossa vida e nos dar a direção que nós precisamos, tá bom? Então vamos aqui trazer algumas implicações tremendas da palavra de Deus sobre o livro do profeta Daniel. Ok? Então, à medida que você for entrando aí, vai deixando o seu joinha. Eu convido você, deixa a sua Bíblia aberta, tá bom? O objetivo dessas lives na segunda-feira é para nós mergulharmos mesmo dentro do texto, tá? Quero ser bastante textual com os amados, falar pouco de mim e deixar o Espírito Santo, ele na regência de todas as coisas, tá bom? E eu vou ler junto com os amados, você que tem a sua Bíblia, no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 2. Daniel, capítulo de número 2. Vou ler a partir do versículo de número 20 ao versículo de número 22. Daniel, capítulo 2, versículo 20, 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas.
Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Verso 22. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Somente esses 3 versículos já nos é suficiente para a nossa meditação nessa noite. E nesses dias eu tenho retomado alguns estudos, relendo alguns livros, e eu tenho estado debruçado sobre o livro do profeta Daniel. Esse maravilhoso livro do profeta Daniel. E sempre lembrando aos amados que nós estudamos a palavra de Deus com 2 objetivos principais. Nós buscamos, obter entendimento, um bom entendimento teológico, bem definido, uma base de entendimento teológico muito bem consistente, para que nós não fiquemos vulneráveis à sorte de várias doutrinas. É por isso que é importante nós termos uma base consistente do entendimento bíblico. E a segunda razão, esta é a principal, obviamente, de nós estudarmos a palavra de Deus para extrairmos as implicações de cada texto, nos dado pela iluminação do Espírito Santo, dando-nos direção para a nossa prática acerca daquilo que o Espírito Santo de Deus nos iluminou. Então nós estudamos a Bíblia Sagrada para termos uma boa base teológica, consistente, consolidada, para não ficarmos vulneráveis a toda sorte de doutrinas que nós conhecemos que existem. E no segundo momento, trazer as implicações pela iluminação do Espírito Santo sobre o texto debruçado, para que possamos então, depois de entender, colocarmos em prática, para que isso de fato venha surtir efeito em nossas vidas. Eu gosto sempre de frisar a importância desse entendimento, a consciência desse entendimento. Eu gosto sempre de trazer esse entendimento conforme está escrito na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, que diz assim: ouça o que diz Tiago: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. 2 coisas eu quero destacar nesse texto de Tiago. Primeiro, ele diz assim, no versículo 22, não sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque somente ouvir toda a mensagem e não colocá-la em prática, segundo a Bíblia Sagrada, nós estamos nos enganando com falsos discursos. Discurso não muda a vida de ninguém e nem tem o poder de salvação. O que muda a vida do ser humano e lhe dá a condição da salvação eterna é ouvir e praticar a palavra de Deus. Então o texto já está nos alertando e eu gosto sempre de bater nessa tecla, tá
tá bom? Para que nós não venhamos nos iludir de que apenas ouvindo e não praticando, nós vamos alcançar algum objetivo. O texto diz que nós seremos bem-aventurados em nosso feito, tá bom? Se formos não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. O verso número 21, e aqui eu destaco também esse segundo ponto importantíssimo, para nós entrarmos na mensagem, diz assim: pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia. Veja a importância do texto sagrado. Recebei com mansidão a palavra que em vós foi em vós enxertada, que pode salvar a sua alma. O texto diz: rejeita as imundícias e o acúmulo de malícia. Você há de concordar comigo, né, que nós estamos vivendo um tempo de dar azia em sal de fruta, não é verdade? Quanta impureza no meio dessa sociedade sem Deus. Quanto acúmulo de maldade dia após dia, noticiário após noticiários. Nós ouvimos, né, o como o homem sem Deus ele é capaz, né, das mais vis, das mais baixas atitudes, né? A gente fica ouvindo as reportagens para a gente não ficar alienado dos acontecimentos, né? As pessoas nas manifestações com o pseudônimo de manifestação democrática, derramando fluido sobre as pessoas e ateando fogo. Veja como o ser humano, o que o ser humano sem Deus ele é capaz. Movimentos que se diz democrático, né? Fazendo as suas reivindicações, né? Pela nudez, ou seja, né? uma atitude, né? A base de imundícia, a base de impurezas, a base de coisas que aos olhos do homem de bem, da família, né? A base dos olhos de Deus é coisa impura, e a cada dia mais acumulando e acumulando, cada notícia, né, cometida pelo ser humano, só acumulando. Irmãos, como a nossa sociedade precisa de Deus. Como nós precisamos voltar sinceramente para a verdade do Evangelho. Como nós precisamos clamar, orar, né, para que esse mundo caído no pecado, esse mundo que anda na cegueira, nas trevas, possa se despertar para esse abismo destrutivo que a humanidade, a passos largos, tem cada dia, né, caminhado. Mas essa é a importância de você que tem, né, vida com Deus, o conhecimento da palavra, o aprendizado da palavra, porque cabe à igreja do Senhor, né, não baseado na sua capacidade intelectual, capacidade individual, na sua eloquência, no seu conhecimento, não, mas de ser um canal usado pelo Espírito de Deus para trazer o entendimento para esta humanidade. E aqui é interessante, porque a Bíblia diz que a única maneira esta palavra ser recebida com mansidão, porque somente esta palavra pode salvar a sua alma. Se eu perguntasse agora, já fiz essa pergunta em outras oportunidades, o que é salvação? O texto está dizendo que pode salvar a vossa alma. Se fizéssemos essa pergunta, né, o que é a salvação, muitos estariam fazendo citações de versículos bíblicos, né? Salvação é o dom gratuito de Deus, por exemplo, né? Que está lá em Romanos. Mas a pergunta é a seguinte: a definição do que é salvação, do que o Senhor ele nos propõe pela sua palavra. O que significa de fato a obra que Jesus fez, se entregando na cruz do madeiro para perdoar os nossos pecados, e essa proposta da salvação? Como nós poderíamos definir o que é de fato a salvação? Sem citar textos bíblicos, sem a citação de versículos, como você definiria o termo salvação? O termo salvação significa nada mais, nada menos do que socorro,
do que livramento. Esta é a proposta da salvação. Exemplo, se você estiver passando perto de alguém que esteja se afogando, né? E obviamente a pessoa está naquela condição e você se oferece para ajudar, você lança ali uma boia, uma corda, uma madeira para poder tirá-la. Você acha que essa pessoa, ainda no estado consciente, rejeitaria aquele socorro? Por que essa pessoa não rejeitaria? Porque ela tem consciência naquele momento que ela corre um sério risco de morrer. Ela está num sério risco de vida. Por isso que ela não vai rejeitar a sua oferta, a sua mão estendida, né? O seu propósito de salvá-lo, de resgatá-lo daquele lugar. Porque ela tem consciência do estado de perigo, de risco que ela se encontra. Ok? Agora vá dentro aí no final de semana, vá no shopping, vá numa roda de pagode, de funk, né, num barzinho, e diga para aquela pessoa que está ali em meio a festas que ela corre um sério perigo de vida e você está ali para oferecer socorro para ela. Qual seria a reação desta pessoa? Ela vai te chamar de louco, ela vai te chamar de fanático, de lunático, porque afinal de contas, como alguém que está sentado ao redor com a sua família, desfrutando de um momento ali, né, de festa, de alegria, né, no churrasco, como essa pessoa vai se identificar que ela está correndo algum tipo de risco? Ela vai te chamar de louco. Como é? Então, quando a questão, aqui vai uma dica evangelística, né, a primeira coisa do que a proposta, a mensagem da salvação é você ter que, com mansidão, conforme disse o texto, trazer à consciência àquela pessoa o seu estado de perigo. Porque senão ela não vai aceitar a sua mensagem de salvação. E como é que você consegue trazer à consciência esse perfil de pessoa, né, que ela está em um estado de risco de vida? Obviamente nós estamos tratando do mundo espiritual, mas ele não vai conseguir discernir, né, esses dois termos. Para ele vai olhar para o seu, para um lado, para o outro, e vai achar que está desfrutando a melhor parte da sua vida. E como é que você traz consciência para ele? Que ele está correndo um sério risco de vida, ou risco de morte, né? Louvado seja Deus. Aqui nós aprendemos que o nosso papel não é de convencê-lo, nosso papel é de anunciá-lo. Quem vai convencê-lo, somente o Deus Espírito Santo tem esse poder para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então não cabe, né, a minha condição, mas sim a minha predisposição de deixar Deus me usar para estar levando essa mensagem. Creiam ou deixam de crer, né? Recebam ou deixam de receber. Mas a consciência do seu estado de risco que ele está vivendo, aí é o Espírito Santo que vai trazer esta consciência para que ele possa, então, aceitar a mensagem da salvação. Amém? Então, esta é o grande desafio, né, da igreja do Senhor, que tem a consciência de que ela é um instrumento nas mãos de Deus. Dito isto, vamos para o livro do profeta Daniel, que nós lemos aqui nessa oportunidade. O livro de Daniel, os 12 capítulos do livro de Daniel, ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Assim como no Novo nós temos o próprio Apocalipse, escrito por João, no Antigo Testamento, o livro de Daniel, ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, dado a grandeza, a profundidade e a relevância dos fatos históricos, das predições, né, das profecias que nós encontramos dentro deste livro acerca do destino da humanidade. É por isso que o livro de Daniel ele é um livro singular dentro do cânon sagrado. Ele contém 12 capítulos. E nós podemos dividir esses 12 capítulos em dois grupos.
Do capítulo 1 ao capítulo de número 6, traz a narrativa histórica, um pouco da biografia do profeta Daniel. E do capítulo 7 ao capítulo 12, nós vamos contemplar aí já um lado das profecias, é o lado profético dos livros. Mas embora haja esta divisão dos primeiros 6 capítulos ser histórico e os últimos 6 capítulos serem proféticos, dentro dos 6 capítulos históricos também nós encontramos profecias, embora sejam escritos históricos. Por exemplo, no capítulo 2, que nos traz, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, o sonho do rei Nabucodonosor, sobre aquela grande estátua, ali na revelação dada a Daniel, do simbolismo daquela estátua, do seu significado, ali nós já vemos Deus já sistematizando, né, estabelecendo o início, a contagem do tempo dos gentios, né, dentro do capítulo 2, e ao longo de todo o restante da Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, porque embora esteja sendo lançados os fundamentos do capítulo 2 do livro do profeta Daniel, os fundamentos, foi lançado de forma um tanto quanto obscura. Mas quando chegamos no Novo Testamento, né, através de algumas pontuações dos evangelhos, através de alguns escritos de Paulo, do próprio apóstolo Pedro, né, e obviamente agora com muito mais luz, o apóstolo João no livro do Apocalipse, nós vamos entender, né, pormenorizadamente todas as revelações nos dadas acerca do destino da humanidade, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos deixar isso muito bem claro, tendo esse pano de fundo sobre o livro do profeta Daniel. Ele tem 2 grupos, o livro histórico e o livro profético. Mesmo sendo histórico, ele traz alguma coisa, né, até mesmo um dos mais importantes, fundamentos, que é no capítulo 2, aí depois vai se desdobrando, tá certo? O reino do sul, o reino de Judá, terra natal aqui do nosso profeta amado Daniel, ele estava sitiado pelo império que nós chamamos de neobabilônico, que era o grande império que estava surgindo nesse período, dominando todas as nações daquela época. No ano 605 a.C., obviamente, Jerusalém estava sitiada pelos caldeus, ou seja, pela Babilônia. E na primeira investida do rei Nabucodonosor, ele leva para dentro da Babilônia, da província da Babilônia, o rei Jeoaquim, que era o rei nesta oportunidade em Judá. Ele leva alguns dos nobres, né, de Judá e também parte dos utensílios sagrados que eram usados lá dentro do templo para serviço do Senhor. Essa foi a primeira investida do Império Neobabilônico sobre a terra de Judá. Depois, obviamente, teve mais 2 investidas no ano 597 a.C., né? E por final, no ano 586, onde houve então a destruição completa e plena do Reino do Sul, sendo levado todos eles cativos para dentro da Babilônia. Eu quero destacar dentro dos 4 primeiros capítulos deste livro, hoje nós vamos nos ater a isso, tá certo? E vamos dar sequência ao longo aí das lives, mas hoje eu quero falar do capítulo 1, pontuar algumas coisas importantes. Do capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo de número 4. O capítulo 3 não, porque ele trata daquela história dos 3 amigos de Daniel, que nós vamos falar daqui a pouco. Misael, Azarias e Ananias, naquele episódio da fornalha de fogo ardente. Então ele trata um pouco mais desses 3 amigos. Mas o 1, 2 e o 4 fala mais do protagonismo do profeta Daniel. E vamos nos ater nestes 3 capítulos, tá? 1, 2 e 4. E vamos trazer aqui uma riqueza, irmãos, da revelação de Deus para nosso entendimento, amadurecimento, crescimento na fé. Tá bom?
Lembrando aos amados irmãos que o nosso objetivo não é somente o crescimento intelectual, o conhecimento teológico da coisa, mas sim, como segundo ponto e mais importante, trazer isso para a nossa alma, porque isso tem o poder de nos libertar, de nos curar de enfermidade, depressão, nos dar um norte, um avivamento espiritual. Esse é o grande objetivo dessas lives, trazer essa iluminação, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar com os amados. Quando eu disse que na primeira deportação para a Babilônia foram levados alguns nobres lá de Judá, dentre eles estavam Daniel, Misael, Azarias, Ananias e também alguns outros, obviamente. Mas o protagonismo está aqui com Daniel, tá bom? E eu quero que você deixe a sua Bíblia agora aberta, em nome de Jesus, no capítulo 1 do livro do profeta Daniel. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 1, versículo de número 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Quero te chamar a atenção para essa primeira questão importante. O Senhor entregou. Embora o Império Neobabilônico estava de fato, conquistando ali todas aquelas nações, de fato o império impetuoso, suntuoso, a grande fortaleza daquela época, embora o Império Babilônico não se destacou na conquista geográfica, ele não foi o maior, não, em conquista territorial, muito maior do que ele foram os reinos que lhe sucederam. Foi o maior o grego e o persa posteriormente. Mas, de fato, foi uma nação com uma fortaleza muito bem consolidada, tá bom? Mas, embora tendo toda essa suntuosidade do Império Babilônico, de fato, o império muito avassalador, muito forte, muito tremendo, o texto diz que foi o Senhor foi que entregou Judá nas mãos do Império Babilônico. Porque se o Senhor não tivesse permitido, independentemente da grande potência que fosse qualquer império, qualquer imperador, não conseguiria êxito contra o povo de Deus. Só levou cativo, só destruiu Jerusalém, porque Deus foi quem fez esta obra. E por que é que Deus fez isso? Nós observamos, quando você vai ler o livro do profeta Abacuque, também é um livro muito rico, no diálogo que houve entre o profeta e Deus, o profeta, justamente diante daquele cenário que Judá estava vivendo, de uma idolatria intensa, de muita desigualdade, de muita violência, de muita imundícia, impureza, que eu fiz questão de ler, que é o cenário que nós estamos inseridos nos dias atuais, o profeta Abacuque estava orando a Deus e dizendo: Senhor, até quando? Até quando vai permanecer desse jeito? Até quando esses homens impuros, imundos, esses líderes vão continuar fazendo o que querem, sem que haja sobre eles uma sentença? É por isso, Senhor, se você for ler lá no capítulo 1, ele questionando com Deus, é por isso que a violência vai crescendo, vai se propagando, porque eles acham que não tem juízo, eles acham que vão permanecer impunes diante das suas práticas ilícitas que eles estão tomando. Aí o Senhor vai falar com Daniel, dizendo assim no versículo, a partir do versículo de número 3, respondendo ao seu profeta que ele estaria fazendo uma grande obra e que ninguém acreditaria, e que ele, o Senhor, estaria levantando os caldeus para trazer correção para Israel, para o reino do sul. O profeta ficou assustado, dizendo assim: Senhor, o Senhor é tão puro de olhos que não percebe que os caldeus são inimigos. É uma nação pior do que a nossa.
o profeta Abacuque ficou indignado porque Deus iria usar os caldeus, os inimigos, um povo que não era seu, para trazer correção para o povo que era seu, o povo de Israel. Ele ficou indignado. Irmãos, aqui é interessante, porque Deus também usou o profeta Jeremias, no capítulo 25, verso de número 11, dizendo até mesmo o tempo que Israel estaria dentro desse processo de Deus, que foi por 70 anos determinado pelo Senhor. O tratado de Deus, interessante, irmãos, porque o profeta é indignado porque Deus estaria usando o ímpio para trazer correção ao seu povo. Não foi por falta de profetas que Deus estaria usando os inimigos. Não foi por falta de mensagem. Não foi por falta de instrução, de desejo de Deus, de trazer o povo, a retornar para a obediência à sua palavra. Não foi por falta de aviso. O Senhor mesmo disse lá em Mateus 23, 37, quando o Senhor entra dentro de Jerusalém e chora sobre Jerusalém, e o próprio Cristo vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e aqueles a quem a ti são enviados. Então o povo estava entrando agora num processo de juízo de Deus. Meus queridos, não foi por falta de aviso, não foi por falta de mensagem, não foi por falta de lives. Está me entendendo ou não? Não foi por falta de pregações, não foi por falta de louvores, não foi por falta de profetas, não foi por falta de avisos que o povo entraria agora dentro de um processo. E Deus ainda falou com o profeta Jeremias: não adianta nem clamar agora por misericórdia, não clame a mim por esse povo, eles vão passar por esse processo do cativeiro. Interessante, quando nós recebemos uma correção, quando vem da parte de Deus, um profeta, pela palavra, muitas vezes nós não damos muita atenção, mas quando Deus usa aqueles que nem são da igreja para nos corrigir, para nos chamar a atenção das nossas práticas erradas. Já percebeu? Já aconteceu isso com você? De repente você está numa atitude que você sabe que é errada e veio um ímpio, veio alguém que nem professa a nossa fé e mostra para nós que nós estamos errados. Deus usando alguém de fora da nossa fé para nos trazer correção. Às vezes você está dentro de um lar, nem todo mundo ali é convertido. Você está ali, como coluna de Deus, e às vezes num mau testemunho, alguém ainda diz assim para você: mas você não é crente? Por que você está fazendo isso? Você não diz que segue ao Senhor? Por que você está com essa prática? Deus usa aquele que não professa a nossa fé para nos trazer correção. E foi isso que Deus trouxe para Jerusalém. Falta de aviso não foi, falta de profeta não foi, falta de mensagem não foi. Bom, já que vocês não estão atentos à minha voz, então é necessário passar por um processo para que vocês reconheçam quem é o Deus que criou os céus e a terra. Então, com esse entendimento, você começa agora a enxergar algumas coisas que estão acontecendo na nossa nação e na nossa vida, todo esse processo, não só na nossa nação, em diversas nações que tem cada dia mais se afastado de Deus, cada dia mais negligenciado, a palavra de Deus. Aí quando vem o processo, qual que é a primeira atitude que a gente faz? Pedir a Deus que Deus interrompa, que Deus entre com providência, sem querer entender o porquê que nós entramos naquele processo. Estava acontecendo assim com Israel. O cativeiro da Babilônia veio, não foi por falta de aviso. Amém? Recebe essa palavra. E qual era o propósito principal? Por que é que Deus levou Judá para dentro do cativeiro babilônico? Para tirar do meio do povo a idolatria, para tirar no meio do povo as impurezas, a rebeldia. Esta foi a causa principal, o porquê Deus levou Israel, Judá, para dentro do cativeiro babilônico. Cabe aqui uma pergunta. Nos cabe aqui uma pergunta.
Se Deus leva Judá para dentro do cativeiro, para tratar com Judá, para tirar a idolatria, para tirar as iniquidades, as impurezas, por que é que Daniel entrou nesse processo? Por que é que Misael, Azarias e Ananias e tantos outros que são fiéis, que eram fiéis a Deus, também entrou nesse processo? Não seria justo aos nossos olhos de que somente aqueles que erram entrem nesse processo? O que é que Daniel tinha com isso? Uma vez que Daniel era um homem de Deus, embora que já nessa época ele era um jovem de 14 a 16 anos, né? Mas Daniel não se converteu dentro da Babilônia. Daniel era temente a Deus estando lá ainda em Judá. Independente daquele cenário de rebeldia que havia em Judá, Daniel, ele era crente lá dentro mesmo. Então ele foi para dentro da Babilônia sendo crente, sendo fiel a Deus. Bom, por que é que Daniel entrou nesse processo juntamente com seus amigos? E tantos outros, obviamente, o próprio profeta Ezequiel também foi levado na segunda leva para dentro do cativeiro. Homens de Deus, mulheres de Deus entraram no processo junto com a nação ímpia. Eu quero destacar aqui algum entendimento sobre isso. Primeiro, por que Daniel foi junto? Por que eles foram juntos? Para ser um referencial para aquele povo. Para ser referencial e para ser fonte para aquele povo. Porque eles estavam sendo tratados e a voz de Deus não poderia se silenciar dentro daquele processo. Grave isso. Quando Deus nos leva para dentro do processo, a voz de Deus nunca se silencia dentro daquele processo. Então o povo que estava passando por aquele processo e bem sabia por que estava passando, quando olhavam para Daniel, quando olhavam para os seus amigos, quando olhavam para aqueles que eram fiéis, ou seja, eles ouviam a voz de Deus através desses referenciais, e esses homens eram fontes de Deus para esse povo. Aí você pode estar, talvez tenha já se perguntado quantas vezes sobre isso, né? Meu Deus, eu oro, Senhor, eu pago o preço, Senhor, eu tento ser, né, íntegro na tua presença, fazedor da tua obra, e oro para que o Senhor salve os meus, entre com livramento, com salvação. E quando entra um processo aqui dentro de casa, não é seletivo, vai todo mundo dentro do agir e do propósito do Senhor, e até você que é crente entra no meio do redemoinho, não é verdade? Até você que é fiel, até você que segue o Senhor, entra no meio do processo, mas não tem o entendimento de que é resposta da sua oração. Só que quando Deus vai levar alguém que convive com você para dentro do processo para poder salvá-lo, Deus vai te levar junto. Assim como aconteceu com o profeta Daniel, para que você seja a voz de Deus dentro desse processo, seja coluna, seja fonte, instrumento de Deus. Quando nós olhamos o próprio Cristo, ele é o exemplo maior disso que o Espírito Santo está falando conosco. O erro, o pecado, a impureza estava com toda a humanidade, mas quem pagou o alto preço foi quem? Foi o Filho de Deus, o perfeito, o sem pecado, o sem mancha, o sem mácula. Quem deveria pagar era nós, mas ele foi o primeiro, ele foi o exemplo, foi ele que puxou a fila para nos mostrar o exemplo. Então você que é servo de Deus, você que é servo do Senhor, que está passando um processo na sua luta, não é para você ficar se desgastando, remoendo, questionando Deus, não. Deus te levou, como levou Daniel, como trouxe seu próprio filho dentro desse processo, é para que você seja a luz para aquele que está em treva, para aquele que não está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo. Ele não está entendendo esse caos que veio, essa enfermidade que bateu a porta, esse desemprego, essa pessoa que não tem iluminação de Deus, está completamente perdido, sacudiu tudo, ventou tudo, e quem é que vai dar direção a ele? Não é para você apontar, questionar, né? É para você ser luz para esses que estão perdidos. O que Daniel estava fazendo dentro do cativeiro é sendo um referencial. E nós precisamos ser luz para aqueles que estão em trevas. E você só é luz lá dentro das trevas. Daniel era luz,
Sadraque, Mesaque e Abednego eram luz dentro das trevas da Babilônia. É para você ser referencial. O próprio Cristo disse assim, olha, em João capítulo 12, verso 24, falando de si mesmo, ele disse, se o grão não morrer, é um dos textos mais lindos. Eu vou ler para os amados, João 12, 21, se o grão não morrer, ele fica só. Ele estava dizendo acerca da sua morte, né? João 12, 24, ele diz assim, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Pegou dessa palavra? Pegou? O Filho de Deus precisou morrer para que aquela semente que caiu na terra pudesse produzir mais frutos. É por isso que você está dentro desse processo. É por isso que você está passando, porque nesse seu testemunho, esse seu testemunho vai gerar vida naqueles que estão mortos. Recebe essa palavra. Uma vez ouvindo uma mensagem muito profunda do pastor Luiz Hermínio, ele disse assim, para você entender por que você está passando nesse processo. Ele diz assim, olha, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, é o órgão que está sadio, são, que precisa sofrer para trazer cura para aquele que está enfermo. De repente a pessoa está com dor no estômago, ela precisa tomar uma injeção. A injeção é onde? É no fígado que está enfermo? Não, a injeção é no braço que está sadio. Talvez alguma parte do corpo precisa passar pelo processo da dor para que outro órgão que esteja doente seja curado. Talvez você seja esse órgão, né, saudável no corpo de Cristo, mas que precisa passar por um processo para que algum órgão que esteja enfermo receba a cura através da sua vida. Receba essa palavra e entenda por que você está dentro desse vento, porque você é esse órgão sadio, como o próprio Cristo, como o próprio Daniel, para que cura, né, seja lançada sobre a vida daquele que está enfermo. Vamos lá, deixa eu acelerar aqui um pouquinho a mensagem. Em nome de Jesus. No capítulo 1 ainda, né? Capítulo 1, o rei Nabucodonosor, ele determinou ao chefe dos eunucos, por nome de Aspenaz, que que separasse ali dos nobres, dentre eles Daniel, Misael, Azarias, Ananias, e lhe desse a porção do rei, as iguarias do rei, por um período de 3 anos. Acompanhe o raciocínio, amém? Por um período de 3 anos. E que desse a ele, no versículo 5, e o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. O rei determinou ao chefe dos eunucos que separasse esses jovens, né, que tinham habilidades para poder viver dentro do palácio, determinou a sua dieta com as iguarias do rei, o vinho que o rei bebia. Isso era, aos olhos de Daniel, isso era um privilégio? Não, isso era uma motivação induzida. Escute o que eu estou te falando. O propósito de Nabucodonosor, ao oferecer a comida que ele comia, o vinho que ele bebia, ele estava nas entrelinhas, trazendo uma motivação induzida para esses jovens. Algo a mais, para eles se sentirem diferenciados. Mas o objetivo, né, de Nabucodonosor era de fato convencê-los através de uma motivação induzida. É a mesma coisa
que aconteceu em Mateus capítulo 4 com Jesus lá no deserto. As propostas de Satanás para Jesus foi a mesma coisa: se curvares e me adorares, te darei, né, todo o reino da terra, ou seja, uma motivação induzida. Então, aqui a primeira... o que aconteceu, por exemplo, com Acabe, quando ele cobiçou a vinha de Nabote? Ele diz assim: eu te darei por ela o tanto de valor, ou até uma outra vinha melhor do que essa. Ou seja, uma motivação induzida. Ou seja, eram elementos que ajudaria ao convencimento, né, da transformação da mentalidade de Daniel. Mas Daniel, ele percebeu essa ação do Nabucodonosor. E quando ele rejeita, ele decidiu no seu coração rejeitar, né, essa motivação. Quero destacar aqui 3 razões básicas por que ele rejeitou. Primeiro, por causa da dieta judaica. A dieta judaica, ela tinha alguns elementos diferenciados, né? Acerca de alguns alimentos que você muito bem conhece, que não era permitido o povo israelita de consumir. Até mesmo o próprio preparo dos alimentos deveria, à luz da lei, dos mandamentos, seguir um determinado ritual. Não poderia ter carne sufocada e tantas outras coisas, né? E havia algumas espécies de animais que também o povo judeu não poderia comer. E o terceiro elemento é porque essas comidas do rei, elas eram oferecidas ali aos seus ídolos, aos seus deuses. Então, a própria condição ali é interessante o porquê que Daniel estava rejeitando, né? Não só por causa da dieta específica dos judeus, mas o que havia de espiritual por detrás disso. Daniel era um homem instruído, Daniel era um homem sábio, conhecedor das leis. Provérbios 23, aqui vai uma resposta bastante clássica e contundente, né? Por que é que Daniel rejeitou aquela comida? No cunho espiritual, diz assim, Provérbios 23, a partir do verso 3. Não cobice os manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Veja o perfil espiritual que eu quero destacar, o porquê da rejeição. Havia uma orientação, né, dada pelo Espírito Santo através dos escritos aqui de Provérbios. Com certeza o sábio rei Salomão usado pelo Senhor para deixar essas instruções. Não cobices os manjares, os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Lembra da motivação induzida? É pão de mentira. Eu não vou comer essas iguarias do rei porque é pão de mentira. Tem algo aí por detrás aí, né, que quer me contaminar. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura, veja o que governou a mente de Daniel. Porventura, o que fez com que ele rejeitasse? Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como águia. Não coma pão daquele que tem os olhos malignos. Provérbios 23, versículo 6. Não coma pão daquele que tem olhos malignos, nem cobice os seus manjares gostosos. Porque como imaginou a sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderia as tuas suaves palavras. Está vendo por que eu disse lá no início que não basta simplesmente ter conhecimento? Daniel tinha o conhecimento
desse ensinamento bíblico e colocou em prática lá dentro do cativeiro. Eu não vou comer porque Deus disse para eu não comer pão da mentira. E o que Nabucodonosor quer por detrás disso tudo, me dando o banquete que lhe é peculiar, né? Tem alguma coisa que quer me induzir. Irmãos, aqui grava algo que eu quero dizer para vocês aqui nessa live. Daniel estava na condição de escravo. Daniel estava na condição de escravo. Com certeza e obviamente eles perderam alguns dos seus direitos. Os direitos que eles tinham Judá, eles não tiveram dentro do cativeiro babilônico. Grava essa palavra. Podem mudar a tua rotina, mas não tem o poder de mudar a sua conduta. Podem mudar. O mundo pode mudar a sua rotina, mas nada tem poder e autoridade de mudar a sua conduta. O coronavírus pode mudar a sua rotina, mas não tem poder e autoridade para mudar a tua conduta. As lutas, as provas podem mudar a tua rotina. Pode vir um vento, sacudir tudo, colocar tudo de cabeça para baixo, mas não tem autoridade e poder de mudar a sua conduta, de mudar a sua integridade, de mudar a sua fé, o seu caráter, a sua personalidade. Satanás pode mudar a sua rotina, mas não pode mudar a sua conduta. A circunstância pode mudar a tua rotina. Você pode passar por um período na sua vida privado de alguns de seus direitos, é verdade, porque dentro da prova você perde alguns direitos, passando por um processo de enfermidade, de dores, de choro, de lágrima, você perde alguns direitos, mas isso não tem autoridade de mudar a sua postura, a sua conduta. Por quê, pastor Gerry? Porque exemplo de Daniel, nós somos invioláveis. Invioláveis. Como assim? O povo de Deus é inviolável. Efésios, vou ler para os amados irmãos, capítulo de número 1, diz assim o texto sagrado. Perceba como eu sempre faço questão de estar citando a palavra de Deus. Efésios, capítulo de número 3, diz assim no verso de número 13, capítulo 1, verso 13 de Efésios. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que você ouviu a palavra da verdade e recebeu, e não só ouviu, e não foi só ouvinte esquecido, mas praticante desta palavra, o evangelho da vossa salvação, e tende nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Segundo Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 19, diz assim: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Tendo este selo, o povo de Deus, Daniel, Azarias, Misael, Ananias, eu, você, o povo que é praticante da palavra de Deus, nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus, e quem é selado, ele é inviolável. Sabe por quê? Que as iguarias de Faraó não entrou dentro de Daniel? Porque Daniel era selado. Sabe por quê? Que as impurezas, sabe por quê? Que os pecados, sabe por quê? Que as seduções do mundo, que as imundícias do mundo não entram dentro do crente, porque ele tem este selo de que Deus o conhece. Ei, você pode estar onde estiver, dentro do vale, no cativeiro, você é inviolável. Daniel, ele era inviolável. É por isso que nenhuma contaminação da Babilônia surtiu efeito sobre a vida dele. E sobre aquele que é selado pelo Senhor, só tem um na Bíblia que tem o poder de mexer neste selo.
Apocalipse capítulo de número 5, quando João viu na mão, na destra do Todo-Poderoso, um livro selado, João chorou, porque não se achou na terra ninguém digno de abrir o livro e desatar o seu selo. Mas o varão, o ancião, veio e disse: João, não chora, porque eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Somente no crente, na igreja, louvado seja o nome do Senhor, somente Cristo pode tirar esse selo. E se Cristo tira o selo, é porque Ele quer colocar mais da tua presença. E quando Ele derrama da tua presença, Ele derrama do teu espírito, Ele derrama renovação, Ele derrama iluminação, Ele sela uma vez mais, porque só Ele tem o poder de mexer no selo da tua igreja. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Nós somos invioláveis. Sabe por que você não vai se contaminar? Porque você, a igreja de Cristo, ela é inviolável no Senhor. Vamos caminhando para o final dessa live. Eu tenho certeza que Deus está tocando fortemente no seu coração. Daniel não decidiu simplesmente não comer as iguarias do rei. Ele não decidiu apenas não comer. Daniel decidiu lutar contra o sistema. É bem diferente. Comer as iguarias do rei era apenas uma coisa. Mas Daniel tinha decidido em si lutar contra o sistema. Um outro exemplo, no capítulo 6 desse próprio livro, né, quando os caldeus, com inveja, porque Daniel havia sido honrado pelo Nabucodonosor, se investe contra a vida dele, armando uma cilada. E qual foi a acusação? De que Daniel, né, não havia respeitado o decreto do rei, de que todo mundo deveria clamar somente ao rei. Mas Daniel permaneceu em oração por 3 vezes ao dia, como lhe era costume. Ou seja, não foi simplesmente não comer das iguarias, mas Daniel resolveu combater todo o sistema. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é assim as nossas decisões? Não é vencer uma coisinha, uma sedução, não é vencer uma diversidade. O Senhor disse que o mundo odeia a igreja do Senhor. E quando o mundo nos odeia, é com certeza porque estamos sendo aprovados pelo Senhor. Porque se há em nós amor pelo mundo, esse mundo caído, é porque nós nos tornamos inimigos de Deus. Então a nossa primeira decisão, exemplo de Daniel, nós lutamos contra o sistema. Não é contra uma coisa, de outra coisa nós relevamos. Não, nós lutamos contra o sistema. O rei Saul caiu por causa disso, porque foi um rei parcial. Deus havia dado ordens que ele destruísse toda a nação dos amalequitas, e quando ele foi fazer isso, ele poupou a vida do rei, os despojos e os animais. Então o Samuel foi confrontá-lo: você não obedeceu ao Senhor na sua totalidade? Ou seja, ele se aderiu ao sistema, ele aceitou aquilo que lhe era agradável aos olhos. Mas a igreja do Senhor não tem aliança com o mundo, não tem aliança com o pecado, com as impurezas, porque nós somos selados. Então nós estamos contra um sistema, na contramão daquilo que o mundo apregoa como verdade, como liberdade fundamental. Mas nós temos a palavra de Deus como regra de fé e prática da nossa vida. Então nós lutamos contra o sistema e aguarda para ser reprovado aos olhos do sistema. Louvado seja o nome do Senhor. Então Daniel estava decidido a enfrentar o sistema. Você já decidiu a enfrentar o sistema? E ele orava 3 vezes ao dia também, como nós citamos. Mas quando Daniel ele decide lutar contra o sistema, louvado seja o nome do Senhor, nós encontramos aqui a ação tremenda de Deus sobre a vida de Daniel. Primeiro, Deus deu graça ao despenseiro que aceitasse a proposta de Daniel de não comer as iguarias do rei e de se alimentar com água,
conforme o versículo de número 12, legumes, comer legumes e beber água. Aqui nós vemos a intervenção de Deus, por duas razões simples. Quando ele decidiu ir na contramão daquilo que estava sendo pregado, Deus cuidou da aparência, da fisionomia de Daniel e de seus amigos. Isso é uma ação milagrosa da parte de Deus, porque comer verdura e beber água, né, por 3 anos, então, ou seja, foi uma ação de Deus de dar virtude, fazer com que eles estivessem mais formosos do que os demais jovens daquele lugar. Não foi o simples fato de comer verdura e beber água que trouxe formosura e saúde física, mas houve uma intervenção divina nessa alimentação. E a segunda intervenção divina nesse processo foi que porque durante 3 anos, ninguém descobriu que eles estavam desobedecendo ao inimigo, a Nabucodonosor. 3 anos, eles comiam verdura e bebiam água. E ninguém descobriu. Só não descobriu por um processo divino. A mão de Deus agindo em favor daquele que decidiu ir contra o sistema. Só que um parênteses aqui, quando você decide fazer uma dieta, não é verdade? Aí você começa os primeiros dias, né, com uma refeição saudável, verdura, legume. Aí daqui a pouco você dá uma fugidinha, come um bombom. Daqui a pouco você dá uma fugidinha, toma um refrigerante. Com no máximo 2 dias alguém já descobre. Quebrou o seu propósito, né? 2 dias, 3 dias, uma semana no máximo, já descobre que você não foi fiel com a sua proposta. Mas aqui foram 3 anos e ninguém descobriu nada daquela alimentação diferenciada. Intervenção de Deus sobre aquela decisão do profeta Daniel e dos seus amigos. Sabe por quê, amados? Em função disso, Deus deu a fisionomia e Deus deu a eles sabedoria. Deus deu a Daniel, por causa da sua decisão acertada de permanecer fiel a Deus, Deus deu a ele o dom da revelação, da interpretação de sonhos, e Deus deu a ele sabedoria. Por que é que Deus deu isso, amados? Lembremos que foi Deus que levou ele para dentro desse processo. E quando Deus nos leva para dentro de uma prova, meus queridos, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 13, Deus não nos dá uma prova além daquela que podemos suportar. Juntamente com a prova, Deus nos dá o escape. Então Deus deu uma situação difícil para Daniel e seus amigos, mas Deus juntamente deu o escape. Deus não vai... Receba aqui uma palavra profética para a sua vida. Dentro desse processo que você está passando e sendo fiel a Deus, passando um vento, um caos que só Deus dá causa. Deus manda te dizer, não vai te faltar nada. Dentro desse processo, desse tempo que você está vivendo e decidiu ser fiel ao Senhor, Deus não vai deixar faltar nada. O que você precisar, Deus já está te enviando em nome de Jesus. Se for sabedoria, livramento, né, a proteção, a unção, poder, autoridade, recurso, dentro desse contexto que você está vivendo, Deus manda eu te dizer pela essa palavra, Ele não vai deixar faltar absolutamente nada. Deus é contigo dentro desse processo. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. E perceba aqui, para nós concluirmos esta palavra, eu tenho aqui mais 2 pontinhos para nós terminarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus guarda, Deus dá livramento, meus amados. Nós estamos acostumados a dizer que Daniel, ele foi livre, recebeu um grande livramento na cova dos leões, e ficamos sempre com isso na cabeça, né? Deus livrou Daniel da cova dos leões. Mas se meditarmos no texto, Deus não recebeu só Daniel não recebeu só um livramento da cova dos leões, mas havia já
Daniel já havia recebido um anteriormente. No capítulo 2, eu pedi que você deixasse a sua Bíblia aberta, no versículo de número 5, quando Nabucodonosor teve um sonho, e o sonho lhe escapou, ele trouxe à sua presença os magos, os sábios, os astrólogos, para que lhe pudessem os encantadores trazer o sonho e a sua interpretação. No versículo de número 5, o próprio faraó diz assim, olha, muito enfurecido, enraivecido, ele diz assim, respondeu o rei e disse aos caldeus, o que me tem escapado do sonho. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados. Ele está fazendo uma alusão exatamente à cova dos leões, ser despedaçado. Você lembra que no capítulo 6, quando Daniel foi tirado da cova dos leões por um grande livramento da parte do Senhor, aqueles homens foram lançados com suas famílias, aqueles que armaram aquela cilada contra Daniel, e quando eles estavam caindo dentro da cova, os leões, famintos, famigerados, avançaram sobre eles e despedaçaram. O termo despedaçado faz menção à cova dos leões. Então havia uma sentença de morte sobre os magos, os encantadores, inclusive Daniel estava no meio deles, porque Daniel havia recebido a sabedoria, louvado seja o nome santo do Senhor, e a palavra de Deus nos mostra que através de Deus usar o profeta Daniel para trazer o sonho e a sua interpretação a Nabucodonosor, ele foi livre como todos os magos, como seus amigos, daquele primeiro processo da cova dos leões. Então, antes do capítulo 6, Daniel havia sido livrado também dessa sentença de morte. Então perceba que Deus deu a ele a interpretação de sonhos, a sabedoria, na medida em que Deus dava o sonho a Nabucodonosor, ou seja, Deus deu a ele o escape, o que ele ia necessitar para ter a sua vida guardada, Deus concedeu a Daniel. Recebeu dessa palavra? Então o que você precisar dentro desse processo, Deus não vai deixar faltar. Vamos concluir em nome de Jesus. Essa palavra. O sonho foi dado para Nabucodonosor, ninguém conseguia interpretar, ninguém conseguia saber nem qual era o sonho, e foi dado a sentença de morte. Perceba o coração de Nabucodonosor. A ordem dada a Arioque, um dos seus generais, dos seus capitães. Arioque significa semelhante a um leão. O nome Arioque significa semelhante a um leão. Isso demonstra como foi o edito do rei para que se matasse do seu reino dos caldeus todos os astrólogos, adivinhos, caldeus, sábios, e no meio deles entraria também Daniel, entraria também os seus amigos, Perceba como eu havia dito no início, de quando ele estava dando as iguarias para Daniel comer, da motivação induzida, porque no mesmo tempo ele vira a página no capítulo de número 2 e manda matar. Por quê? Porque o coração de Faraó não estava alinhado com o coração de Daniel. É por isso que era pão de aquele que quer te promover, quando você não mais interessa, é mesmo aquele que quer te matar. É isso que nós estamos percebendo aqui nessa palavra. Então Arioque sai com esse decreto de genocida, de matar todos os sábios do reino. Daniel ouve, Daniel se introduz diante do rei, e aqui é profundo o que eu vou dizer. Ele pede um tempo para Faraó para buscar ao Senhor o sonho e a sua interpretação. E o texto diz, no versículo de número 18, no capítulo 2, assim: para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto
dos sábios da Babilônia. É como se dissesse assim, essa noite, e ele chama os seus amigos, nós vamos entrar na presença de Deus, nós vamos buscar do Senhor qual seja o sonho e a sua interpretação, para que nós sejamos livres desse decreto de morte. Receba o que eu vou falar aqui para os amados. Aquela noite era decisiva na vida de Daniel, dos seus amigos e dos demais daquele povo. Aquela noite que Daniel estava reunido, orando a Deus, buscando o sonho, a sua interpretação, o discernimento da parte de Deus sobre o que seria aquele propósito de Deus através daquele sonho, dependeria vida ou morte de Daniel. Vou tentar ser mais claro. O discernimento do propósito de Deus definiria vida ou morte na vida de Daniel. O discernimento dos propósitos de Deus é que define vida ou morte. Se eu não consigo discernir os propósitos divinos, sentença de morte. Se eu consigo definir os propósitos divinos, vida. Pegou aí ou não? Daniel estava nesse exato momento em que eu e você vivamos todo dia com a necessidade de entendimento e discernimento das verdades espirituais, porque é isso que vai definir vida ou morte. Aquela noite foi crucial para Daniel. Foi o divisor de águas, como foi a travessia do Mar Vermelho, que foi durante a noite. Aquela noite foi decisiva para Israel. Ou eles atravessavam o mar por ordem de Deus, pela fé, obedecendo ao mandado, diga ao povo que marche, ou eles estariam sendo alcançados pelo faraó do Egito. Aquela noite foi decisiva na nação de Israel, como foi decisiva a noite em que Jacó passou lutando com o anjo do Senhor, onde a sua história seria a mesma ou seria mudada, onde o seu nome seria o mesmo ou seria mudado. Ou seja, há um dia de decisão, há um dia, em que nós precisamos ter essa consciência. É por isso que eu sempre bato na tecla da necessidade de aprender e de aplicar isso na nossa vida, porque isso, o discernimento do que isso quer dizer, é que define vida ou morte. E Daniel passou toda aquela noite e ele teve o discernimento de Deus sobre qual era o sonho e a sua interpretação. Não leia a Bíblia despretensiosamente, porque a leitura da Bíblia, o entendimento dela, define sua vida ou sua morte espiritual. Define céu e inferno. Define salvação ou condenação. Não leia a Bíblia como se estivesse lendo qualquer livro, vendo qualquer história. Dela depende a nossa vida. O discernir que o Espírito Santo quer falar aqui depende a nossa vida. Pegou dessa palavra? Daniel estava nessa situação e ele conseguiu discernir. O meu desejo com essas lives é que você também tenha esse entendimento, que cada vez que você pegar a Bíblia para ler, ouvir uma mensagem, imagine que você está entrando dentro da sua noite e que você tem a seriedade de entender o que é que Deus está falando. O que é que Deus está falando comigo? O que é que Deus está falando comigo nesse versículo, nesse louvor, nessa mensagem, nesse culto? Porque isso vai demandar vida ou morte. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos acelerar e eu quero concluir. No capítulo 4, no segundo sonho que Nabucodonosor teve de uma grande árvore, no versículo de número 10, ele diz assim, olha, agora eu estou falando de uma segunda visão, de um segundo sonho. Ele teve o sonho de uma grande árvore.
Deixa eu ver se eu quero ler isso aqui para os amados. Diz assim o versículo de número 11. E crescia essa árvore dentro do sonho de Nabucodonosor, e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra, e a sua folhagem era formosa, e seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos, debaixo dela, e os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha nela. Essa árvore, no sonho, o segundo sonho de Nabucodonosor, falava de si mesmo, falava do seu império, que crescia, né, se tornava suntuoso aos olhos de todas as nações estavam subjugadas, né, a Babilônia, tudo dependia da Babilônia, a última voz sempre era da Babilônia, e essa árvore, se você for ler depois com mais calma, a repreensão, porque ela seria cortada, porque ela é a representação desse rei orgulhoso, soberbo, porque ele construiu a estátua no capítulo 2 e mandou, né, que todos os povos, nações, línguas se rendessem aos teus pés. Por isso que no capítulo 3 ele levanta e edifica essa estátua. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego não se rendem e é lançado dentro da cova, dentro da fornalha, e Deus também concede o livramento. Ele subiu na sua altivez, na sua autoconfiança, e é por essa razão que ele estaria sendo abatido, ele estaria sendo levado para viver como um animal, porque Deus é o que nós lemos aqui como texto básico desta mensagem. Deus é que estabelece reis, e Deus é aquele também que abate reis. Então essa árvore, no segundo sonho de Nabucodonosor, representava toda a sua soberba, todo o seu orgulho, o sinal da sua própria grandeza. Então no versículo de número 10, eu quero chamar a sua atenção, diz assim: eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Onde é que estava essa árvore? No meio da terra. Aqui tem algo muito profundo. Essa árvore, que é símbolo de orgulho, de soberba, de autoconfiança, ela estava no meio da terra. Gênesis capítulo 2, versículo de número 9, o Senhor vai dizer que a árvore da vida, ela foi plantada no Éden, no meio da terra. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10, uma das mensagens para a igreja, é que a árvore da vida, o acesso a ela, essa árvore estava no meio da terra. Meus amados, a árvore da soberba, do orgulho de Nabucodonosor estava na centralidade de todas as coisas, percebe? No meio da terra estava na centralidade, o orgulho, a soberba, a iniquidade, a arrogância. Só que a palavra da vida, a árvore da vida, ela é algo central para a história da redenção, para a história da igreja. Só que a árvore da soberba, ela estava exatamente no lugar da vida, da humildade, da salvação. E quando você coloca a soberba no lugar da vida, quando você coloca a autossuficiência no lugar da vida, quando você coloca, né, a sua confiança no lugar da árvore da vida, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, algo está completamente errado. Então é necessário que essa árvore que cresceu de altivez, de soberba, de orgulho, seja removida e a árvore da vida, ela venha definitivamente para o seu devido lugar. A palavra dessa revelação, louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu termino. Dentro de tantas riquezas que nós poderíamos extrair nesse próprio capítulo 4 de Daniel,
dentro do capítulo 4 de Daniel, para nós concluirmos essa palavra, número 18. Da mesma forma, ninguém conseguiu interpretar a visão dessa grande árvore, né, dessas grandes folhas. E mais uma vez é chamado Daniel, para que Daniel, a exemplo da primeira vez da estátua, desse a interpretação dessa grande árvore. E o faraó disse assim, Nabucodonosor diz assim, ninguém pôde interpretar, mas tu, Daniel, tu podes trazer a interpretação. Interessante, amados, que o próprio ímpio reconhece a autoridade que existe no povo de Deus. Quando muitos de nós não reconhecemos essa autoridade, Deus usa o ímpio para falar, né, da nossa condição como um povo diferenciado. Da autoridade que Deus constituiu ao seu povo. O próprio Nabucodonosor disse assim, olha, ninguém pode, mas eu sei que tu podes. Eu sei que tu podes. E Deus trouxe essa live para estar resgatando esse entendimento na sua vida e na sua jornada, na sua história. Louvado seja Deus. Quando alguém lhe pede oração, quando alguém, né, lhe pede uma palavra, é o ímpio dizendo assim, olha, eu já bati em tantas portas, busquei uma palavra, busquei uma direção, mas quando se caminha para o homem de Deus, para a mulher de Deus, ele está dizendo assim, ninguém pode, mas tu pode. Nós temos a palavra da verdade, nós temos a iluminação do Espírito Santo, somos selados pelo Espírito Santo, somos selados com essa verdade. Decidimos, louvado seja o nome do Senhor, de nos posicionar contra todo o sistema falido, caído, impuro. Porque tudo pode acontecer. A nossa rotina pode ser mudada pela circunstância e pelo próprio Deus. A exemplo de Daniel. Mas a nossa posição, ela permanece intacta. São alguns, irmãos, alguns pontos que eu queria trazer desse entendimento do capítulo 1, 2 e 4 do livro do profeta Daniel. As lives, né, a hora não perdoa. Eu queria trazer mais esmiuçadamente, mas vou parar por aqui. Nas outras lives nós vamos dar prosseguimento. Nós vamos entrar no capítulo 5 do profeta Daniel, onde tem a queda do Império Babilônico, né? Daquele banquete de Belsazar, e naquela visão onde a mão escreve na parede. Uma vez mais eles chamam Daniel para que Daniel viesse dar a interpretação. Louvado seja o nome do Senhor. E Daniel não estava naquela festa. Interessante, né? Daniel não estava naquela festa, porque o homem de Deus e a mulher de Deus só tem intimidade com aquele cujo Deus é prioridade. Ele se relaciona com todo mundo, mas ele tem intimidade somente com aqueles onde Deus é prioridade. São alguns princípios que nós vamos falar na próxima mensagem. Na próxima segunda-feira nós estaremos aqui em nome de Jesus. Eu agradeço a todos os amados aí, né, que estiveram aqui conosco. Me parece que eu desativei aqui os comentários aqui, né? Mas tenho certeza que o povo foi abençoado, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que essa palavra possa de fato alimentar a sua alma, trazer mais entendimento acerca desse livro tão ímpar, né? tão importante, o livro do profeta Daniel. Aqui eu termino e que Deus abençoe poderosamente a vida de todos em nome de Jesus. Fiquem na paz.